Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete. Quinta-feira, a semana tá quase terminando e só dá ele nas manchetes, Donizete. O Globo. Trump recua no tarifaço global e sobe taxas para a China, mas baixa o tom. Folha de São Paulo. Trump suspende taxas acima de 10% a países, mas eleva a da China a 125%. Donizete, tem mais. Estadão. Trump sente peso da crise que criou e adia tarifaço. Taxa da China sobe. Bom dia, bom trabalho para você. Que loucura, hein? Bom dia, Matheus. Eu só posso dizer uma coisa, Matheus. Sabe o que é que eu posso dizer? O Trump arregou, Matheus. O Trump arregou, Matheus. Sabe o que é que eu posso dizer também? Só quem apoia o Trump do mundo hoje, virou o babão número 1, é o Jair Bolsonaro e o filho dele, o Eduardo. Nem o Flávio baba o Trump, como os dois babam. Matheus, Sim. o Trump achou que na porrada, no porrete, todo mundo ia se render a ele. Aí o que é que aconteceu? A União Europeia retaliou. O Canadá retaliou. A China desmoralizou os Estados Unidos. Aí o valentão do Trump virou a criancinha, chorando, com medo, e ainda elogiando o Xi Jinping o tempo todo. Perderam trilhões os americanos. Aí ele viu a besteira que fez, a base dele está indo embora, aí ele voltou atrás, Matheus. E decidiu que só vai tarifar a China, que eu duvido que isso vai acontecer, duvido. Em 125%, a China taxou ele em 84%, e ele teve que recuar, senão ele caía, Matheus. Muita pressão, né, Donizete? Muita. Prejuízo dos ricos dos Estados Unidos foi enorme. O título da dívida americana, que era o melhor negócio do mundo, todo mundo começou a vender. Aí ele criou um discurso de que venceu coisa nenhuma, não venceu nada, recuou, arregou e disse que está suspenso por 90 dias. Eu acho que o governo dele começou muito mal, viu, Matheus? Muito mal mesmo. Começou péssimo. Tem uma matéria aí que fale sobre ele, Matheus? Alguma das matérias que você possa ver para as pessoas compreenderem o clima? Vamos lá, Donizete. Eu posso ler aqui o que diz o jornal O Globo na capa de hoje. Sem abandonar o discurso de imposição sobre o resto do mundo, Donald Trump se viu obrigado a um recuo na escalada da guerra tarifária. Pressionado pela apreensão dos investidores, com a incerteza sobre os efeitos de sua política, expressada na venda maciça de títulos do Tesouro Americano nos últimos dias, o presidente suspendeu por 90 dias o tarifaço anunciado na semana passada, o que levou as bolsas americanas a uma expressiva alta ontem. A trégua não se estendeu à China, com quem Trump viveu um dia de nova elevação recíproca de tarifas, mas acabou por sinalizar que busca um acordo com Xi Jinping. A situação do Trump, ele se desmoralizou completamente, do jeito que eu falei. Eu não queria ter razão, mas eu tenho. E aconteceu o que eu disse, ele arregou, ele está com medo, ele não sabe o que fazer, a China o derrotou, e a grande potência do mundo hoje não é mais os Estados Unidos, é a China, né, Matheus? O Xi Jinping fez um discurso ontem que foi colocado para todo mundo ver, duro, e que não recua diante do Trump. Os chineses estão em êxtase
E o que todo mundo teme é a invasão dos produtos chineses dos países, como no Brasil, Matheus. Eles vão comprar todos os nossos produtos e, em troca, querem concorrer aqui dentro, né? Ser os salvos quem puder. A indústria brasileira está muito preocupada, né, Matheus? Com certeza, Donizete, o impacto é grande, viu? E aqui no Ceará, então, Ave Maria. E aquela indústria da confecção, a brasileira, vai quebrar, tá? Não vai aguentar a concorrência chinesa. Vira a página, Matheus. vamos lá, Donizete, vamos virar a página, 7h26. O presidente Lula esteve na CELAC, discursou e falou sobre essa guerra, né, tarifária, diz que os países latino-americanos estão sendo colocados à prova, Donizete, com essas tarifas do Donald Trump. A CELAC é a conferência que envolve os países da América Latina, como eu disse ontem, e também caribenhos, tá? Ele Isso. foi lá, volta hoje, acho que está de volta ao Brasil hoje. E ele discursou. Vamos ouvi-lo? Agora, nossa autonomia está novamente em xeque. Tentativas de restaurar antigas hegemonias pairam sobre nossa região. A liberdade e a autodeterminação são as primeiras vítimas de um mundo sem regras multilateralmente acordadas. Migrantes são criminalizados e deportados. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à de influência em uma nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado. É preciso resgatar o espírito plural e pragmático que nos uniu no início dos anos 2000 e que levou à criação da Unasul e da própria CELAC. Outras regiões se preparam para responder às transformações em curso. Acabo de voltar da Ásia, onde testemunhei a pujança da ASEAN. A União Europeia está se reorganizando para fazer frente à crise da OTAN e às medidas comerciais unilaterais. A União Africana formulou visão comum de desenvolvimento para as próximas 4 décadas. É imperativo que a América Latina e o Caribe redefinam seu lugar na nova ordem global que se discute. Pesado, né, Matheus? Foi um discurso pesado, Donizete. Sim, a gente separou esse trecho aí que mais chamou a atenção. E um discurso bem equilibrado, lido, para não dar mais a erro. Vira a página, Matheus. Vamos continuar falando do Lula. Vamos continuar falando do Lula, Donizete, porque o presidente deve se reunir hoje para falar sobre a mudança, né, no Ministério da Comunicação depois da queda do ministro Juscelino Filho. O Elmar Nascimento, que é o ex-líder que está envolvido aí com corrupção também, no Denox, defende que o líder Pedro Lucas Fernandes vá ser ministro e o Juscelino Filho seja o novo líder. É complicado, porque o Juscelino está acusado de corrupção, está denunciado como corrupto. Mas é que ele está defendendo o Antônio Rueda. Quer dizer, a bancada pode implodir de novo numa briga para saber quem é o substituto do Pedro Lucas Fernandes. O Rueda quer o Juscelino, mas ao colocar o Juscelino, a União Brasil se desmoraliza. Os deputados Fernanda Pessoa, Moses Rodrigues e Danilo Forte não defendem o Juscelino como líder. Tá? O Lula disse que a vaga é do União Brasil. E agora vem a Moab Fogo no Muturo, Matheus. Estava em curso ontem à noite uma discussão junto a Rueda e ao próprio líder Pedro Lucas Fernandes, que não quer ser ministro, de que o ministro seria o deputado federal cearense Moses Rodrigues, Matheus. Você sabia disso? Não, tô sabendo agora, junto com os ouvintes, Donizete. E o
o Pedro Lucas continuaria líder. Mas não tem nada certo. Ontem à noite houve muitas reuniões e hoje o Lula vai se reunir com o Rueda e com o Pedro Lucas Fernandes. Vamos ouvir o Lula falando sobre isso? Nós temos, não temos? Temos sim, Donizete. Ontem ainda, né, voltando da CELAC, ele falou sobre esse assunto ao ser questionado pelos jornalistas. Bora ouvir. É uma prática, desde o meu primeiro mandato, que todas as pessoas têm o direito de se defender, têm o direito de provar sua inocência. Mas toda vez que o ministro é denunciado pelo procurador-geral, é uma política saudável que ele se afaste do governo para poder provar a sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo. Da mesma forma que a União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas, eu vou voltar para o Brasil. Amanhã de manhã eu vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, eu já discuto a nomeação dele. Eu vou convocar o presidente do Senado Alcolumbre e algum dirigente do União Brasil para conversar. Essa é uma coisa tranquila. Isso não está dentro do processo de mudança no governo que eu vou fazendo no tempo que eu tiver interesse de fazer. Ou seja, eu não tenho uma data, eu não tenho um prazo, eu não tenho, sabe, uma decisão. Eu vou fazendo na hora que eu achar que tem que mudar as coisas. É assim. Donizete, eu não sei se é impressão minha, mas sempre que o presidente Lula tem uma oportunidade, ele fala sobre isso, que ele faz a mudança na hora que ele quer, quando ele quiser, quando ele achar necessário. É sempre mandando esse recado por pressões, Donizete, que há para haver mudanças. É porque ele acha que não precisa dar explicação, entendeu? Entendi. O Lula é analógico, não entendeu que o mundo mudou. Agora, ele quer o Pedro Lucas não quer ser ministro, prefere ficar na liderança, mas a definição vai ser hoje. Vamos ver o que é que o União Brasil vai definir, né, Matheus? Vamos acompanhar. Vamos tomar um cafezinho, Matheus? Vamos lá, Donizete. Você já quer tomar um café? Não quer falar sobre as federações para a gente ir para o intervalo? Tem alguma novidade? Tem duas federações que saem até o final do mês. PP e União Brasil e Podemos e PSDB. As duas federações saem, só que não é nem a primeira federação, PP e União Brasil. Podemos e PSDB não é federação, é fusão. A federação será PSDB, novo PSDB, Solidariedade. Tá ok? Tá tudo definido e sai até o final do mês. Uma federação e uma fusão partidária. Tá bom, Matheus? A gente volta já. Momento Nero! Vamos lá, Donizete. Nós acordaremos quem nesta quinta-feira? O presidente da APRESS, Juju Alves dos Santos, o Joaci, presidente da APRESS, estava em Brasília negociando com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski. Vai, Matheus, acorda o Juju, vai lá, Matheus, acorda ele. E aí, Donizete, o que é que você me conta? Vamos lá. Olha, Matheus, eu estive com o Juju em Brasília, tá? Certo. E disse a ele, conversei sobre as minhas críticas à escolha dele. Eu disse que eu, Donizete Arruda, acho que para a legitimidade de uma entidade, o melhor era um detentor de mandato. Ele disse que há um entendimento hoje diferente. Nós conversamos como duas pessoas maduras. Eu mantive minha opinião, ele manteve a dele. Ele disse que o prefeito tem pouco tempo, que tem a responsabilidade da administração, e o ideal é que a entidade seja presidida por um ex-prefeito, porque tem mais tempo para cuidar da entidade e dos interesses dela. Ele me falou que os municípios brasileiros, com a reforma tributária, podem perder, segundo cálculos da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, 4 bilhões em arrecadação. 4 bilhões ano, Matheus. É muito dinheiro. Ele falou sobre a questão da queda do FPM. Hoje o FPM caiu e não está dando para pagar as contas. Os prefeitos brasileiros
segundo o presidente da APRESS, Joaci Alves, o Juju, estão com as mãos na cabeça. Também falou de política. Diz que não é candidato a deputado estadual, mas quer interferir, ele quer ser escutado pelo governador Eumano, pelo ministro Camilo, sobre a formação da chapa. Ontem, a gente na fila para embarcar de volta de Brasília para Fortaleza, ele elogiou o deputado federal Roberto Monteiro como um grande nome ao Senado Federal, mas citou outros nomes. Citou que o PT tem o Guimarães, tem a Luiziane, e também citou o nome do presidente da Assembleia, Roberto Monteiro. Falou que o Cid Gomes é um grande candidato, que hoje ele não tem veto a ninguém, a resistência a ninguém, que o Cid quer o Júnior Mano. Falou de Eunício, falou de Chiquinho Feitosa. Foi político, né, Matheus? Não se queimou com ninguém. Só uma correção, Donizete. Você falou presidente da Assembleia Roberto Monteiro, mas não, presidente da Assembleia... Romeu Aldigueri. Roberto é deputado federal. Pronto. Desculpa, Matheus. Só para a gente consertar. Pronto, vá lá, continue. O Romeu Aldigueri é o nome novo. E ainda tem um outro pré-candidato ao Senado, Chagas Vieira. O que não falta é candidato. O Romeu chega nesse grupo atropelando, né, Matheus? Verdade, Donizete. Surpreende pela força da Assembleia Legislativa. O Cid não quer ser candidato ao Senado mesmo. Eu apurei em Brasília que o Cid Gomes quer duas posições nas eleições do ano que vem, que é o Mano e o Camilo querem resolver esse ano. Ele, na verdade, está usando o Júnior Mano para barganhar a força dele. Mas o Júnior Mano não é bobo. O Cid quer a vaga de vice-governador para a Lia, com o compromisso do Camilo e do Eumano, que em 30 eles devolvem o governo para o Cid, para a Lia, ela assume o governo e no cargo concorre à reeleição, certo, Matheus? Certo. Se a gente está falando a longo prazo, né? E ele quer já para 27 a presidência da Assembleia Legislativa. Certo? Ele quer controlar, ele quer controlar o governo Eumano 2. Cid Gomes de besta não tem nada, né, Matheus? Nadinha, nada. Donizete. Mas não está nada definido. Agora, quem cresceu nesses momentos aí, você põe o Júnior Mano, tá rifado. O Guimarães, as eleições aí, o Júlio, o Guimarães deve perder a presidência do PT, e aí adeus candidatura ao Senado. Aí fica quem? Fica Chagas Vieira, Romeu Aldigueri, Eunício e Chiquinho Feitosa. 4 nomes para sair 2. Tá certo? A Luiziane também tem poucas chances de ser escolhida candidata. Ela e o Camilo não se entendem. O Camilo não gosta da Luiziane. E o Camilo não alisa a loura, não. Agora vira a página que vai ver exclusividade, Matheus. Assistir de dentro, sentado, não de precisou camarote. Nem botar binóculo. Solta Moab Fogo no Muturo, Moab Fogo no Muturo. Donizete, você é danado, viu? As coisas só acontecem diante dos seus olhos. Conte lá. Voo 3734, Latam. Saía de Brasília 22 horas e 10 minutos. Só que o voo atrasou. Eu cheguei em casa, já era 2 da manhã. Por quê? O senador Cid Gomes, todo mundo entrou, sentou nas suas cadeiras. Ele estava na 14D, que é a saída de emergência. Eu estava na 17C, estava pertinho, não estava? Estava perto, estava. Aí tinha deputados, estavam lá o deputado André Fernandes, deputada Fernanda Pessoa, estava lá o deputado
Roberto Monteiro, estava lá o prefeita de Alcântara, tinha muito prefeito de Canidé, já você me cobra, que ele estava lá dentro, falou comigo, e aí fecharam, todo mundo entrou esse setor. Na hora de fechar a porta para o embarque, a aeromoça chegou na cadeira do senador Cid Gomes e indagou dele: senhor, o senhor tem mais de 60 anos? Porque se o senhor tiver, o senhor não pode sentar nessa cadeira. Ele disse: tenho, mas a Latam me vendeu essa poltrona. Aí a aeromoça foi grosseira, disse: o senhor não vai levar a poltrona para casa. O assento é seu, mas há um impedimento legal da ANAC. Quem tem mais de 60 anos não pode sentar numa poltrona, no assento de emergência. Nós queremos trocar de assento do senhor. O senhor vai para outra cadeira, para outro assento. O Procurador-Geral do Estado eu nem conheço, Matheus. Eu não sei nem o nome dele. Se você puder olhar para mim para me dizer... Estava sentado na 1A. Veio até o Cid Gomes. Olha que generosidade. Depois de uma articulação dos deputados estaduais que estavam dentro, Lucinil, doutor Henrique e Queiroz Filho, o Queiroz Filho foi a ele, negociou, e ele veio até o Cid Gomes e propôs: senador, o senhor senta na minha cadeira, na minha poltrona 1A, e eu venho aqui. E voltou para a cadeira dele, para a poltrona dele. O Cid Gomes, e o tempo passando, tá? E todo mundo se irritando. E aí, o tempo passando, e o Cid Gomes disse para a aeromoça: eu desafio alguém me tirar aqui desse assento. Desafio. Quero ver quem é que me tira daqui. E era um tal de aeromoça para cá, aeromoça para lá, e via um, via outro, via outro. E o avião nervoso, Matheus. E eu calado, assistindo tudo de camarote, Matheus. Bota aí o camarote, bota, Matheus. Pãozinho de queijo, Donizete, só para Procuradoria-Geral do Estado. Rafael Machado, tá? Procurador Rafael Machado. Rafael Machado, um gentleman, tá? Aí o Cid Gomes disse: não saio. Aí começou a musiquinha, eu quero essa musiquinha. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Cara feia, Matheus, com raiva. Cara feia. Acho que ele tava com raiva, não sei de quê, Matheus. Aí a aeromoça veio a ele, comunicou o fato ao comandante, e aí o comandante, ela disse ao Cid: senhor, ela não sabia que ele era o senador, tá? Não adianta dizer que ela sabia. Senhor, diante de sua recusa em sair do assento de emergência e a aeronave não poder fazer seu voo para Fortaleza, o comandante acionou a Polícia Federal e vai vir a Polícia Federal lhe retirar daqui do avião. O senhor não vai sair só do assento, você vai ser retirado do avião, porque o senhor está impedindo a viagem da Latam, voo 3734. Pesado, não foi, Matheus? Que clima tenso, Donizete. Mas e aí, qual foi o final dessa história? Aí se passaram ainda mais uns 5 minutos, enquanto a Polícia Federal chegava, e o povo dizendo: lá vem a Polícia Federal, a Polícia Federal, para pegar o Cid e tal. Do nada, ele se levanta e sai sozinho e deixa o avião. Ele poderia ter dito: Rafael, vai para lá, eu vou. Ele sai sozinho e desce. E aí ele é acompanhado pela secretária dele e todo mundo falando. Eu pensei até que iam vaiá-lo, tá, Matheus? Mas faltou a primeira vaia. Aí eu fui comportado, tá? Ah, sim, porque senão já ia colocar uma musiquinha pra você, Donizete. Mas todo mundo falando: ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Mas bote a musiquinha, bote. Vou botar, Donizete, você tá merecendo, viu? Essa fofoca foi boa, tá, Donizete? Toma conta da Sabi. Mas vamos lá. Aí o Cid saiu. Certo. Aí fecharam a porta
E aí, finalmente, com o voo atrasado, por conta de Ciro Gomes, a gente veio. Mas o assunto do voo foi o estresse. Eu posso botar o boneco de Ciro Gomes, Matheus? Qual é o boneco, Donizete? Ele não querer sair da poltrona de emergência. É um boneco grande, não é não? Ah, sim. Aí botou boneco, né? Como a gente costuma dizer. Vai lá. Aí, Matheus, aí finalmente todo mundo viu, todo mundo lá. Eu filmei de longe, né? Mas não. Podia ter filmado ele descendo, mas eu respeitei Sim, o claro. fato dele estar no voo comigo, eu respeitei. Mas o clima, as aeromoças, eu depois saí, fiquei no último poltrona para dormir. Tava vago o avião, tinha vaga, Matheus. Aí eu vim dormindo, os trechinhos dormindo, cochilando, deitado em 3 poltronas perto delas. E elas falando: esse senhor é muito complicado, esse senhor é muito autoritário, esse senhor não precisava fazer isso. Nós somos gentis com ele, mas ele nos tratou mal, temos que ser duras com ele. Mas todo mundo só se falou nessa ação. Eu tô botando ação nesse boneco mesmo, viu, Matheus? Do senador Ciro Gomes. Vira a página, Matheus. Agora a notícia procura mim, procura. Não me procura, Não Matheus? é, Donizete, só acontece com você, vou te contar, viu? Vamos lá, vamos correr para você falar ainda de dois assuntos aqui, 7h48. Vamos falar sobre Canindé, Donizete? Eu me encontrei com o prefeito, tá? Ele foi gentil, tenho que reconhecer, não tenho nada contra ele. Ele olhou e disse: rapaz, eu quero ser seu amigo, Jardel. Me ajude, eu disse: prefeito, eu não tenho nada contra o senhor pessoalmente, mas o senhor foi eleito com o dinheiro da GDE, na cara. Então o senhor, o Ministério Público disse que o senhor foi eleito com dinheiro de GDE. Eu não quero ser amigo de prefeito que é financiado por facção, não. O senhor segue sua vida, boa sorte. Estava visitando os prefeitos. Não, não foi, não, foi. O Ministério Público disse: o senhor foi eleito, você vai cair. Agora, não dá para continuar prefeito sendo financiado por facção, não. E em Canidé, ontem o desembargador Fernando Ximenes deu uma decisão, você podia até ler a decisão, manter a Carlinda Sim. fora da presidência da Câmara. Lê a decisão rápido, Vamos lá, Matheus. Donizete, um trecho aqui que diz assim: no caso em análise, verifica-se que a senhora Carlinda Cídio Mendes Coelho foi eleita para a presidência da Câmara Municipal de Canindé para os biênios 21, 22 e 23 e 24. Assim, sua recondução para o biênio 25, 26 representa ofensa ao decidido pelo STF nos precedentes vinculantes citados por representar terceira reeleição sucessiva para o mesmo cargo da mesa diretora. Do exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião de mérito, indefiro o efeito suspensivo requestado. Tá aí. Olha, a Carlinda recorreu ainda ontem, depois da decisão do desembargador Fernando Mendes, ao Supremo Tribunal Federal. E o recurso dela, ela deu sorte. Caiu na mão do ministro Luiz Fux, que votou na primeira turma para retornar aos cargos todos os presidentes de Câmara Municipal que foram eleitos depois do dia 7 de janeiro. Então ela tem chance de ganhar. Mas justiça é justiça, vamos acompanhar, porque o Luiz Fux pode manter ela afastado. Ele já começou a contagem de 15 dias, então daqui a 14, hoje 13, daqui a 13 dias, até 13 dias, tem que ter a nova eleição na Câmara de Canindé, se o Luiz Fux não alugar o afastamento definitivo da Carlinda do cargo de presidente da Câmara Municipal. Tá, Matheus? Para terminar, o último assunto, o árbitro foi no turno, Matheus. E aí, Donizete? Os deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, já falei deles, o Queiroz Filho e Lucinildo, estiveram ontem com o deputado federal André Fernandes e estão fechando uma aliança que envolve PDT, União Brasil, PP, Republicanos e PSD. Os dois últimos partidos viriam por conta do apoio à candidatura de Tarcísio Freitas. Hoje os dois partidos apoiam a reeleição de Elmano.
Mas PDT, União Brasil, PP, esses dois e o PL estão fechados. E eles discutiram um candidato da oposição ao governo. Eles têm 4 nomes. Você sabe quais são os 4 nomes, Matheus? Quais são? Ciro Gomes, que topa ser candidato ao governador do Ceará, Roberto Cláudio, Moses Rodrigues e o quarto é o prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra. Um dos 4 seria ou será o candidato de oposição para enfrentar Eumano de Freitas. Está animado, a sucessão começou, Matheus. E eu estou indo embora porque eu estou cansado, Matheus. Estou cansado. Essa confusão do Cid Gomes me atrasou o voo e eu cheguei tarde demais em casa. Já estou em Fortaleza. Tá? Estou indo embora e eu volto amanhã, Matheus.